Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para o Testemunhos para a Igreja. Hoje os capítulos são do 39 ao 43. O capítulo 39 é Negligência Censurada. Essa visão é de 23 de dezembro de 1860 e ela tem um contexto. Ela vai falar sobre a organização. O que tem nesse contexto, Roberto? Vamos lá. Durante esse ano de 1860, teve uma luta na igreja entre irmãos para a organização da igreja. Alguns estavam querendo que essa organização acontecesse e alguns estavam querendo que não precisaria de organização. E então, depois de muita luta, lá no final do ano, em 23 de dezembro, Ellen White recebe a visão. E Deus mostra que se eles não se unissem e não se organizassem, Satanás os varreria facilmente. E aí tinha um tal de irmão B, que ele ficou contra e ele era muito influente. E ele foi aí quem mais lutou contra a organização e deu muito problema porque muitos irmãos aderiram sem muita consideração. Ele simplesmente achava que não era bom e acabou. Ele não deu pontos importantes do porquê isso, porquê não, para que eles pudessem dialogar, né? E aí causou um baita de um problema. Mas aí Deus resolveu o problema quando enviou as cartas à irmã White para que essa visão à irmã White, para que ela enviassem ao irmão B e a outras pessoas também da igreja. 2 parágrafos falando sobre o irmão B diz o seguinte: foi-me mostrada a errônea posição tomada pelo irmão B na review, a respeito de organização, e a perturbadora influência por ele exercida. Ele não considerou ponderadamente o assunto. Vi que em assuntos temporais o irmão B era muito acomodado e negligente, faltar-lhe energia, e considera virtude deixar com o Senhor aquilo que o Senhor os incumbira de fazer. Também foi mostrado a ela que a obra, quando vai avançar, Deus coloca pessoas para avançar a obra, Satanás coloca para atrapalhar. E isso não é coisa só da irmã White lá na época dela, não. Hoje acontece do mesmo jeito. E o melhor para isso não acontecer tão facilmente era a união. E a organização traria isso, deveria trazer, né? Ellen White também usa uma carta que ela enviou ao irmão C para mostrar um pouquinho do que estava acontecendo com esse irmão B e com a galera da região ali, né? Diz o seguinte: os servos de Deus não serão justificados se evitarem o testemunho designado. Ele deve reprovar o mal e não permitir nenhum pecado no irmão. Você estendeu os braços para proteger as pessoas da censura que elas mereciam e da correção que o Senhor pretendeu enviar-lhes. Se essas pessoas não se converterem, a falta será posta não na conta delas, mas na sua. O que acontece? Algumas pessoas, eles negligenciam, o irmão está indo para o fundo do poço, mas eu não quero atrapalhar, eu não quero ficar mal com o irmão, eu não quero julgar, porque A, B, C, se aquela pessoa se perder e você poderia ter ajudado ela, a culpa vai ser sua também. É isso que essa carta ao irmão C estava sendo enviada, e agora o irmão B estava na mesma, porque as pessoas que estavam saindo, ou se saíssem da igreja por causa da conduta dele, por causa da questão da organização, ele levaria a culpa. Deus enviou a obra a algumas pessoas, e ninguém o fez nesse ano de 1860. E Ellen White termina dizendo: foi-me mostrado que o Senhor está enviando um testemunho vivo e direto que desenvolverá o caráter e purificará a igreja. E eu inicio com uma citação da irmã White, diz o seguinte: foi-me mostrado que os pais em geral não têm seguido a devida conduta para com seus filhos. Não os têm restringido como deviam, mas permite que condescendam com o orgulho e sigam as próprias inclinações. Na época da irmã White, já tinha pais sendo sujeitos a filhos. E hoje, então? Hoje isso fica muito claro. Tem filho que dobra, desdobra, vira o pai, faz o pai de gato e sapato. E o pai tá tranquilão, fazendo. A mãe também faz todos os gostos, deixa de viver por causa do filho e etc. Isso não é conduta de um pai cristão. Ainda mais tem a experiência de Eli, que é contada aqui um pouquinho, que Eli fez justamente isso. Ah, deixa o meu filho, ai meu filhinho, não filho, não tem problema. E olha o que acarretou, 2 filhos perdidos. O filho também é contado nesse capítulo, que o filho não importa a idade que ele tenha.
ele tem que cumprir o mandamento, o quinto mandamento. Então, aquele filho, eu vou, depois do 18 eu desrespeito mesmo, é eu que vivo e etc. Não. Você pode ter a idade que for, você que é filho, tem que respeitar o seu pai, senão você estará descumprindo o quinto mandamento. Um outro exemplo que é dado é o de Abraão, né? Por exemplo, fala-se muito ali da questão de que na época, por exemplo, da irmã White, também na épocas antigas, eram os pais que casavam os filhos. Eles tinham que dar aquele aval. Não era necessário a pessoa casar com quem ela não amasse, obviamente que não, ok? Mas o pai tinha que, de fato, aceitar aquele casamento, tá? E Abraão acertou em cheio, pois Isaac foi o único dos patriarcas ali que teve uma mulher só. E foi um casamento maravilhoso, né? Então, isso é muito importante porque o único que o pai que escolheu ali, né, acabou dando certo. Uma outra coisa que é importante, Ellen White comenta em 2 parágrafos seguidos, e diz o seguinte: fui novamente levado a considerar a condição dos jovens nesses últimos dias. Os filhos não são controlados. Pais, vocês devem começar a sua primeira lição de disciplina quando seus filhos são criancinhas de colo. A maldição de Deus pesará sobre os pais infiéis. Eles não somente estão plantando espinhos que hão de ferir aqui, mas encontrarão a própria infidelidade quando se assentar o juízo. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão os pais por não os haverem reprimido, e os acusarão de serem destruídos. A falsa compaixão e o amor cego dos pais faz com que eles desculpem as faltas dos filhos, passando-as sem correção, e os filhos se perdem em consequência disso, e o seu sangue recairá sobre os pais infiéis. Bom, que eu e você, que somos pais, não estejamos ali, nessa hora, né, onde nosso filho pode, infelizmente, falar, ó, tu merece o fogo mesmo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos começar a colocar em prática o que estamos aprendendo. O capítulo 41 vai falar sobre doação sistemática. No antigo Israel, Deus requeria que o povo fizesse sacrifício. Tá? Você sabe muito bem disso. A pessoa podia ser pobre, rico, miserável, ela tinha que ir lá fazer o sacrifício dela. Quando a pessoa não tinha condição nenhuma de fazer, um rico dava, né, a ela a oportunidade de fazer o sacrifício. Ok? Hoje não é diferente. Então você pode ser de qualquer classe, você tem que fazer um sacrifício a Deus. E esse sacrifício, boa parte das vezes e quase sempre, é em recursos, em dinheiro. E a doação sistemática é importante para isso, meus amados. Porque a doação sistemática é algo que você está tendo fé de que Deus está provendo. E Ellen White tem alguns textos que eu achei muito bom, que nós vamos comentar agora. Alguns não se têm erguido e unido no plano da doação sistemática, desculpando-se de não estarem livres de dívidas. Alegam que, primeiro, a ninguém devem ficar devendo coisa alguma. E cita Romanos 13, 8. De fato, isso está correto. Você não deve dever ninguém. Mas você não deve deixar primeiro a pessoa e depois Deus. Tá? Então, isso daí é uma desculpa que Deus não vai considerar. Primeiro Deus, depois as dívidas. Vi que os corações serão testados e provados pelas disposições de doação sistemática. É um teste vivo e constante. Elas levam o indivíduo a entender o próprio coração e provar se a verdade ou o amor ao mundo predomina em sua vida. Eis aí um teste aos de índole egoísta e cobiciosa. Então isso é uma coisa muito importante também para nós vermos, tá? Porque a doação sistemática é um teste, é Deus testando a mim e a você se estamos longe do mundo, se estamos entregues ao mundo, se estamos realmente com Deus, porque se nós estivermos com Deus, não vai ser problema nenhum tirar um pouco do nosso recurso para dar. E aqui eu estou falando de doação sistemática, ou seja, isso é um pacto, isso é oferta. Não estou falando de dízimo aqui, tá? Então, a doação sistemática é você confiar em Deus, é você colocar ali, ó, eu tenho que devolver os 10%, mas eu quero, Senhor, fazer uma doação sistemática, eu quero fazer um pacto contigo. Faça isso, tá? Eu já estou preparando o meu aí para a honra e glória de Deus para esse ano, tá bom? Faça também, confie em Deus. Ananias e Safira é alguém que é comentado nesse capítulo, obviamente por lado ruim, né? Eles eram egoístas e tinham muita cobiça. Ellen White também finaliza com um último texto que diz:
O interesse nesse trabalho é requerido de todos. Os que usam fumo, chá e café devem colocar esses ídolos de lado e depositar-lhes o custo na tesouraria do Senhor. Alguns nunca fizeram um sacrifício por causa de Deus e estão entorpecidos quanto ao que Deus requer deles. Alguns dos mais pobres terão grande luta de negar a si mesmo o uso de estimulantes. Isso aqui é interessante porque não faz muito. Por que Ellen White colocou essa questão aqui? Porque para comprar fumo, para comprar chá e para comprar café, você precisa gastar dinheiro. E não é pouco não. Um cigarro hoje tem cigarros de R$ 10. E tem pessoas que pagam felizes ali, ó. Ou seja, esses R$ 10 poderiam estar na doação sistemática. Então é por isso que ela está colocando, você precisa fazer sacrifício. Não é sacrifício só de ir lá devolver o dízimo ou a oferta, que é o caso aqui. Mas também deixar de gastar com porcaria, com coisas que não deveriam estar sendo gastas. E isso também vai ser cobrado de nós. E que eu e você cuidemos para não estar roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. O capítulo 42 vai falar sobre nosso nome denominacional. Se o grande conflito é entre Deus e Satanás, e sobre o dia de Deus e o dia de Satanás, obviamente que o nome teria que ter alguma coisa com relação a isso, porque isso é o selo, é a pontinha ali, é a parte predominante, vamos dizer assim, né? E Ellen White comenta o seguinte: o nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será o próprio para persuadir os espíritos indagadores. Como uma flecha da aljava do Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo-os ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o nome adventista do sétimo dia tem um porquê ser assim, tá bom? Somos quem está aguardando o advento e somos guardadores da lei, do sábado que está na lei, ok? Isso é porquê do nome adventista do sétimo dia. E o capítulo 43 eu peguei somente uma referência que vai resumir bem o que esse capítulo trouxe para nós. O capítulo 43 tem o título Pobres. Diz o seguinte: Deus deles requer um sacrifício. Ele os chama para sacrificar seus ídolos. Deveriam abandonar o uso de danosos estimulantes como fumo, chá e café. Vi que os mordomos do Senhor não têm obrigação de ajudar aqueles que persistem em usar fumo, chá e café. Muitas pessoas estão necessitadas, estão precisando de recursos e eu e você precisa ajudar sim, desde que ela não esteja usando o pouco recurso que ela tem erroneamente. É isso que o capítulo 43 está dizendo para nós. Então tomemos cuidado com quem ajudamos também, porque podemos ajudar pessoas que de fato querem mudar a sua vida, mudar o seu caráter, avançar a obra, ok? Bom, era isso que nós tínhamos aqui para hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.